Muita gente estuda coreano usando apenas tradutores automáticos. E a gente pode ter questões como tradução literal, perda do contexto, erros de nuance, uma vez que nós temos várias palavras do coreano que podem ter mais de uma pronúncia. E se você não souber ali dessa questão, acaba que uma tradução, acaba que o contexto pode não fazer sentido. E isso é normal acontecer, já que uma palavra em coreano pode ter vários significados dependendo da situação, do contexto ou até mesmo da estrutura. Traduzir é compreender e não usar como se fosse o suprassumo para você ali conseguir entender o idioma, principalmente a língua coreana que funciona através de contextos. Um bom dicionário não é dar só o significado. Ele te mostra como uma palavra vive na língua. Uma vez que, quando nós fazemos o ato de procurar alguma coisa, de correr atrás, o nosso cérebro acaba entendendo que aquela informação foi difícil de conseguir. Então, ele armazena por mais tempo. Diferentemente, por exemplo, de nós usarmos o tradutor o tempo inteiro, e o cérebro vai acabar achando que, essa informação foi fácil de ser encontrada. Então, não vou precisar armazenar aqui porque está fácil de eu ali poder ter acesso a essa informação. Mas a gente tem que lembrar em consideração que talvez em uma situação que você vai precisar usar o coreano ou uma língua específica, não vai ter um tradutor para te ajudar. E usar os dicionários, usar plataformas confiáveis, eles ali acabam explicando muitas das vezes exemplos em frases, as diferenças de uso que pode ter naquela palavra, naquela estrutura, níveis de formalidade, uma vez que a língua coreana, como a maioria das línguas asiáticas, temos ali esse lance da formalidade. Se você fala com uma pessoa mais velha, uma pessoa mais nova, uma pessoa que você não tem tanta intimidade assim. E as variações de sentido que nós temos, dependendo da palavra que vai ser usada naquele momento, né? Isso te ajuda a construir um entendimento real e não superficial da língua. Ao estudar coreano, a construção de um vocabulário sólido depende diretamente da qualidade das fontes consultadas. Diferentemente do português, o coreano apresenta nuances gramaticais, níveis de formalidade e variações fonéticas que podem alterar completamente o sentido de uma palavra ou expressão. Por isso, é fundamental recorrer a ferramentas que ofereçam definições precisas, exemplos contextualizados e informação adicional sobre o uso, pronúncia e estrutura. Dicionários especializados e plataformas educacionais fornecem ao estudante aquilo que o Google Tradutor não consegue garantir: confiabilidade, profundidade e precisão linguística. Uma coisa que eu faço muito com os meus alunos, que eu perturbo demais os meus alunos, é, gente, tenha uma listinha de verbos, tenha uma listinha de vocabulários, tenha uma listinha de expressão, porque você pode não ter acesso em algum momento à internet. Isso pode acabar, às vezes, dificultando. Ou, por exemplo, você deixou uma aba aberta e fechou, ou o seu computador atualizou e fechou todas as abas, e você perde aquela informação. Então é melhor você anotar, porque o ato de a gente anotar, a gente está ali também praticando escrita, treinando escrita, também uma pronúncia muitas das vezes. Então é essencial vocês terem ali um plano B para caso isso aconteça. Eu, quando eu comecei a estudar coreano, eu usava muito. E foi péssimo, tá? Era péssimo, gente. Eu acabei ali perdendo muita coisa, porque meu computador acabou dando pau um tempo atrás, e eu fiquei sem. Perdi tudo. Imagina se eu não tivesse anotado. Nossa senhora, eu tinha perdido tudo, eu ia ficar totalmente avastada, desolada. Mas Sansani, então você tem alguma plataforma que possa indicar que seja boa? Claro, temos aqui algumas. Naver Dictionary. Tudo em coreano que é melhor, né? Naver Sachon. Muito mais bonito. Diga-se de passagem. Eu sou suspeita, gente. Eu sou muito suspeita. Então, o dicionário do Naver é a ferramenta mais completa e amplamente utilizada por falantes nativos e estudantes do idioma, porque ele oferece significados detalhados com múltiplas acepções, frases de exemplos em diferentes níveis de formalidade, palavras relacionadas a expressões derivadas, gravações de áudios feitas por falantes nativos. Mas essa última, nem todas as palavras têm, tá? Vou ser bem sincera. Por que isso acontece? Só não sei nem por que não tem. Porque provavelmente a pronúncia vai ser aquela ali, não tem mudanças. Não há mudanças, tá bom? Gente, infelizmente, não possuímos um dicionário físico. Essa riqueza de informação ajuda o estudante a compreender não apenas o que significa aquela palavra, mas como ela é usada em contextos reais, tá? Uma vez que a gente tem ali várias traduções possíveis para uma palavra, dependendo. Por exemplo, nós temos o verbo tuetar. Esse verbo me persegue, tá? Esse verbo me persegue de um jeito que você não faz ideia. Ele tem várias traduções possíveis, depender. A tradução base dele é tornar-se. Mas nem todo o contexto que ele tiver, essa tradução vai se encaixar. Outro dicionário muito bom, virtual, é o Taum Hachon. Guilherme vai colocar aqui como é que ele é em inglês, porque eu sou péssima. Que é similar ao Nave, mas com uma interface mais simplificada. O Taum tende a ser útil para estudantes que buscam explicações mais diretas, explicações mais curtas e uma alternativa complementar
as definições do Ney. Consultar ambos os dicionários em conjunto oferece uma compreensão mais completa e evita interpretações equivocadas. Papago é o terceiro. Papago é reconhecido como o tradutor automático mais confiável para pôr o par linguístico coreano, português e inglês. Embora ainda não substitua os dicionários, ele se destaca por apresentar traduções mais naturais, indicar palavras semelhantes, oferecer áudio de boa qualidade, indicar verbos, substantivos e partículas dentro da frase, o que é ótimo quando você está no início e precisa entender como a frase se estrutura. Porque uma das dificuldades dos estudantes do coreano é, não sei como eu escrevo as minhas frases. Porque eu não entendo, é diferente, a ordem frasal coreana é diferente do português. Como é que faz? Qual é melhor? Socorro. E a melhor coisa que a gente tem é compreender o do porquê aquilo está ali. E o Papago dá-lhe esse norte. É uma ferramenta intermediária que pode ser usada como ponte entre o dicionário e o entendimento inicial de um termo desconhecido. Então, se você quiser usar um tradutor, não use o tradutor, vá no Papago. Ele é o melhor nessa questãozinha, porque ele vai dar um contexto diferente do Google, que não dá contexto nenhum para aquela palavra, em qual frase colocar e etc. Temos também o How to Study in Korean. Porém, é inglês, né? E nem todo mundo sabe inglês, né? Nem todo mundo gosta de inglês. Mas que, apesar de ser em inglês, esse site é amplamente utilizado devido à sua abordagem extremamente estruturada. Ele apresenta explicações gramaticais minuciosas, explicações, exemplos contextualizados, exercícios de fixação, áudios nativos para diversas palavras. É ideal para estudantes que desejam aprofundar aspectos gramaticais que os dicionários não explicam de forma mais didática, tá bom? Mas aqui, no caso, ele está em inglês, então se você não souber nada de inglês, não se força, tá? Não significa que você não vá conseguir aprender se você não utilizá-lo, tá bom? Mas é uma alternativa muito boa. Mas que, ao invés de só traduzir uma palavra, por exemplo, procure no dicionário, veja exemplos em frases, observe como a palavra aparece, aonde aparece, por que ela tá ali, se pergunte. Tente criar a sua própria frase com base no que você tem de conhecimento. Não só do coreano, mas em todos os idiomas que você deseja aprender, não necessariamente coreano. E uma coisa que eu falo para os alunos é, gente, aprender um idioma novo, seja coreano ou qualquer outro, é se aventurar e sair da sua zona de conforto. Se você não praticar, não tiver o tempo e a prática, não adianta milagres, tá? Não adianta você ter o tempo, mas não ter a prática. Por exemplo, 5 anos de coreano, mas não praticar. Ou, por exemplo, ter a prática demais, mas não ter o tempo. Se você não tiver tempo, não adianta ter prática. Alguns erros comuns nos estudantes, quando começa a aprender um idioma, é querer aprender de uma forma muito rápida. Aprender de forma rápida vai fazer você se frustrar, vai fazer você ter crises de ansiedade muito grandes, crises de pânico, pensar que aquilo não é pra você. De experiência própria, muitas vezes eu precisei desistir, mas chegou uma hora que todo mundo ao meu redor não deixou. Então, é querer aprender rápido demais, pesquisar rápido, anotar e seguir sem absorver. Não dá, gente. É uma coisa que, aquela coisa, o nosso cérebro vai acabar percebendo que aquela informação é fácil de ser adquirida, então não vai. Não vai. Antigamente a gente usava dicionário para aprender os idiomas. Tinha dicionário de inglês, espanhol para ajudar a gente. E agora, com o boom da tecnologia, a gente tem essa questão. Então a gente acaba não conseguindo reter muita informação. Aprender coreano exige contato com o uso real da palavra. No sentido de ver ali um programa de entretenimento onde tem o seu idol que você gosta, ou o grupo que você gosta, ou escutar músicas, ter alguém para dar uma orientaçãozinha que é bom. Não nesses momentos, não deixar assim ir sozinho. Porque eu, por exemplo, estudei errado por 2 anos, porque eu fiquei sozinha nesse momento. Não sabia, eu tinha dúvida, mas aquela pessoa não conseguia me explicar. Né? Eu vi explicações de diferentes formas na internet, não conseguia entender. Quando eu consegui um professor, que foi quando eu consegui de fato entender aquilo que eu não estava conseguindo entender. Muitas vezes a gente só precisa disso, mas eu sei que nem todos têm essa possibilidade. Então, estamos aqui para ajudar, nem que seja um pouquinho. Então, por que você deve evitar depender apenas de tradução simples? Justamente por causa disso. No coreano, palavras podem alterar o sentido conforme nível de fala, a relação entre os interlocutores, a partícula utilizada, o contexto cultural, né, a conjugação verbal. A tradução literal costuma ignorar essas nuances e pode levar o estudante a erros persistentes. Por isso, consultar fontes confiáveis é um passo essencial para desenvolver uma compreensão clara, respeitosa e precisa do idioma. A pesquisa como parte fundamental do aprendizado é ótima, porque você vai estar ali procurando, pesquisando, anotando. Sempre tem um caderno. Uma coisa que eu falo para os meus alunos. Gente, você pode não ter um caderno de gramática, pode não ter um caderno para escrita e tudo mais, mas tem um caderno de verbo, tem um caderno de vocabulário, expressão, porque você vai me agradecer muito. Sabe? Porque tem coisas, às vezes, que a gente vê na internet que a gente não sabe. Ah, será que essa explicação tá certa? Será que aquilo tá certo? E a gente fica meio perdido, sabe? Então, ao consultar dicionários, plataformas confiáveis e tendo a sua própria.
própria fonte de informação que você vai lhe guardar, como um caderninho e tudo mais, faz o estudante desenvolver autonomia, aprender a identificar padrões linguísticos. Então, por exemplo, uma coisa que os meus alunos do módulo 4 conseguem fazer é pegar uma frase no formal e passar para o polido tranquilamente, ou do formal para o discurso plano. Por quê? Eles entenderam o contexto em que aquela frase se encontra e conseguem passar pelos vários tipos de discurso que nós temos no coreano. Tempos verbais, formas frasais, e assim vai. Quando a gente entende alguma coisa, a gente consegue entender ali a raiz daquela questão, é muito mais fácil a gente conseguir ali passear por essas questões, ok? Compreende melhor o funcionamento da gramática coreana, aplica os vocabulários de forma natural e consciente, sem medo de falar. Muitas das vezes a gente tem medo, às vezes, de falar, de não saber se está certa aquela estrutura, de não saber se aquilo está certo, né, culturalmente falando, se faz sentido, porque tem isso também, né? Esta prática transforma o ato de pesquisar em um hábito intelectual indispensável ao estudo da língua. Bom, essa é a nossa terceira dica do quadro, 12 dicas para construir uma relação saudável com o coreano, onde a gente papeou um pouco sobre essa questão. E aprender a pesquisar bem é o que transforma você em um estudante independente. Uma coisa que eu digo muito aos meus alunos, sempre, amores, eu amo vocês, eu sei que vocês também gostam de mim, porque se eu não estivesse aqui, igual uma professora louca que eu sou, vocês não estariam aqui, né? Mas que eu sou apaixonada por todos os meus alunos. Eu amo todos os meus alunos. Meus alunos são incríveis, maravilhosos, não tenho o que reclamar dos meus alunos. Eu tenho um carinho, um afeto muito grande por eles. O meu papel aqui não é fazer vocês ficarem dependentes de mim. Nossa, Sonsanim, você fala isso, parece que você não gosta da gente. Não, pelo contrário. Eu quero que vocês fiquem independentes para não dependerem de mim. E em momentos em que você vai precisar falar, se comunicar, ou até mesmo para entender, não precisa recorrer a um dicionário. Eu não falo isso por não gostar. Porque vai chegar uma hora que não vai ter eu perto de você para traduzir, para falar por você. Então, o meu intuito aqui é fazer você ser independente de mim, de dicionários, de tradução, para você entender aquela frase, aquela estrutura, a língua coreana em todo, e não se desesperar quando estiver em uma situação que vai precisar usar. Não vai ter a mim como recorrer. Imagina, você vai para a Coreia do Sul e você manda mensagem 4 da manhã porque o coreano falou contigo e eu tô dormindo. A não ser que você me leve. Aí tamo junto. Aí a gente vai, você é tradutora, tá tudo certo. Mas me conta, você costuma usar tradutor ou dicionário? Ou nenhum dos dois? Ou os dois? E acompanha a série. No próximo vídeo tem mais uma dica. Qual será? Fica aí o questionamento. Tá bom, meus amores, espero que vocês tenham gostado. Qualquer dúvida, questão, curiosidade, conta aqui nos comentários, fala um pouquinho, compartilha um pouquinho sua trajetória com o coreano, certo? Um beijo, um queijo e annyeonghaseyo!